nunca contei isto na internet. E este ano tem sido uma fase muito complicada. Então, quando é que achas que vais para a tua casa nova? Nós vamos para a casa nova. Já deve estar quase para fazer umas 2 semanas, desde que eu abri uma caixinha de questões nos stories do Instagram e disse deixem aqui aquilo que vocês quiserem e depois eu vou responder em vídeo. Só agora é que eu estou a responder em vídeo. Portanto, bora lá a que eu andei. Alô malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e neste caso assim um vídeo bem tranquilo. Eu recomendo que vão buscar a vossa pipoca porque vocês sabem que eu quando começo a falar eu tenho problemas, eu não me calo. Portanto é possível que a pessoa demore algum tempo, só assim, a tagarelar. Eu já fui buscar o meu café porque eu sinto que hoje estou a sobreviver ao dia de hoje com café, caso contrário está difícil. Sem mais demoras, bora lá começar a responder aqui às vossas questões. Não vai dar para responder a todas, malta, vocês não estão a entender. Eu acho que nunca, durante o tempo todo que eu faço isto aqui na internet, eu recebi tanta questão. Isto foi demais, eu tive aqui a selecionar algumas e vou responder aqui com vocês porque efetivamente é um bocado impossível responder a isto tudo. Sem mais demoras, bora para a primeira pergunta. Vamos aqui uma pergunta da casa, qual a parte mais difícil em relação à casa? E está aqui outra pergunta muito semelhante que é o que está a ser mais difícil no processo da casa nova? Tirando a parte do budget, porque dói na alma, né? Essa parte eu sinto que não está a ser assim tão difícil porque nós já temos o orçamento a priori, portanto já o tínhamos antes, já sabíamos mais ou menos com o que contar. Eu sinto que a parte mais difícil está a ser a parte do tempo. Ocupa muito tempo, muito mais tempo do que aquilo que eu pensava. Eu acho que não tem necessariamente que ocupar, não é? Portanto, se calhar para a grande maioria das pessoas não ocupa, ou porque contrataram, porque existem cena de gestão de projeto com o arquiteto em que ele procura os materiais todos que são precisos e tudo mais. Nós não pagamos por isso, portanto, quem está a fazer isso sou eu. E eu perco muito, mas quando eu digo muito tempo, eu perco muito tempo com isso. Portanto, eu estou sempre à procura de onde é que é o melhor sítio para comprar determinada coisa. Imaginem, nós gostámos de X azulejos. Eu vou correr tudo para saber onde é que ele está mais barato, onde é que nós vamos poupar mais dinheiro. E eu fiz isto com tudo. Por exemplo, os móveis, eu demorei... eu nem quero falar sobre o assunto, mas eu demorei muito tempo a encontrar os móveis perfeitos para o nosso orçamento, mas é uma coisa que me faz perder muito tempo. E depois eu tenho outro problema, é que eu sinto que tenho que me especializar em cada coisa, ou seja, para escolhermos o azulejo eu tive que aprender todos os tipos diferentes de azulejos, da grês, do porcelanato, enfim, eu tive que aprender sobre tudo que era para perceber qual é que era. Não vale a pena, malta, eu perco efetivamente muito tempo nestas coisas porque eu não gosto muito de me arrepender, é uma coisa que para mim me custa muito quando eu me arrependo de alguma coisa, então eu antes de tomar alguma decisão, eu tenho que sentir que aquela foi mesmo a decisão certa, que eu pensei ao máximo que aquela era a melhor decisão, obviamente naquela altura, né? Não significa que seja efetivamente a melhor decisão, mas eu tenho que sentir que neste momento esta é a melhor decisão, este é o melhor caminho, sabem? Então isto está a ser sem dúvida a parte mais difícil relativamente à construção de casa, porque eu não estava à espera disto. Imaginem, à espera de atrasos eu já estava a contar, à espera que existissem erros na obra eu já estava a contar, à espera que existissem coisas que eu gostasse que estavam completamente fora do meu budget eu já estava a contar. Agora, este aspecto eu não me estava a contar com ele. Eu estou sempre a dizer ao Luís que toda esta coisa da obra virou o meu part-time não remunerado. E que na verdade só me faz gastar dinheiro. Vamos a uma pergunta de maquilhagem, tem que ser, é um clássico. Existiram várias, mas vou responder a esta. Que máscara de pestanas acessível, mas que dure? Malta, já falei 1000 vezes, Sky Eye da Maybelline. Aquela porcaria fica colada às pestanas. A custa é para tirar. Para tirar eu recomendo mesmo que vocês retirem ou com um desmaquilhante à base de óleo, um desmaquilhante bifásico, tem que ser assim uma coisa mais gordurosa mesmo para desfazer aquela máscara, porque ela fica. E eu não estou a falar da versão à prova d'água, estou a falar da versão normal, aquela cor de rosa. E na minha opinião, ela deixa as pestanas lindas. Tenho aqui 2 questões que não são bem a mesma questão, mas eu vou juntá-las, já vos explico. O que mais gostas de viver em Cantanhede? Alguma vez pensaste em viver em Lisboa? E sentes diferença de qualidade de vida ao teres passado de uma cidade para uma aldeia? Vamos só responder àquela parte de Lisboa. Sim, nós ponderámos em 2019, quando fomos para Coimbra, nós estávamos a ponderar ir viver para Lisboa, porque antigamente
tudo o que era muito de redes sociais era só em Lisboa. Portanto, tu, se não vivesses em Lisboa, era muito difícil conseguires trabalhar disto. Hoje em dia as coisas já funcionam e ainda bem de forma um pouco diferente. E hoje em dia, não, jamais, em tempo algum, eu penso ir para Lisboa. Não, obrigada. O que é que eu gosto mais de viver em Cantanhede e a tal questão da diferença de passar de uma cidade para uma aldeia? É assim, malta, eu adoro viver aqui. Obviamente Cantanhede não é uma aldeia. Eu hoje em dia vivo numa aldeia, mas nós estamos a construir casa em Cantanhede. E Cantanhede é uma cidade, só que é uma cidade muito pequena. Portanto, eu meio que considero Cantanhede uma aldeia. É completamente diferente, eu sinto muito mais eu aqui. Eu sempre soube que era aqui que eu queria fazer a minha vida e que eu queria ficar, mas tal como muitos de nós que crescemos aqui na aldeia, temos sempre o sonho de sair. É muito raro alguém crescer aqui e ter o sonho de ficar. Nós queremos sempre ter o sonho de sair e queremos sair daqui um dia e porque tudo o que é lá fora é que vai ser bom. Estão a perceber? Eu tive a sorte de sair daqui, se calhar um pouco antes, porque quando eu era mais nova, os meus pais mudaram-se para Coimbra durante uns anos e puseram-me lá a estudar. Portanto, eu já tinha tido a experiência de viver fora daqui, já tinha tido a experiência de viver em Coimbra. E quando eu voltei para aqui, quando eu voltei no secundário, que foi quando eu voltei para Cantanhede, não dá para comparar. Foi assim da noite para o dia. Eu sou muito mais feliz aqui do que lá. Eu sinto-me, como é que eu vou explicar? Parece que eu sinto que eu pertenço aqui. É muito estranho, mas parece que está tudo encaixado quando eu estou aqui. É estranhíssimo de explicar, eu sei. Portanto, nós quando fomos viver para Coimbra, eu sabia que era uma coisa que não era de muitos anos, né? Era porque, ao contrário de mim, o Luís nunca tinha saído. No caso de Cantanhede, porque ele vivia mesmo em Cantanhede, ele nunca tinha saído e tinha o sonho de sair. Portanto, saiu e agora voltou. Agora, relativamente à parte da aldeia, pode ser assim um choque grande, mas para mim não é, porque eu cresci aqui, ou seja, os meus pais levaram-me para Coimbra, eu acho que eu devia ter, 8 anos, 9 anos, honestamente não tenho a certeza, eu acho que foi no 6º ano, portanto, vejam lá a que idade é que isso corresponde. Mas foi nessa altura que nós nos mudámos e fomos viver para Coimbra. Até então, eu vivi aqui, eu cresci exatamente nesta casa, por isso, para mim não há aquele choque. Eu gosto mesmo e hoje em dia, enquanto adulta, dou muito mais valor a esta parte da aldeia, da tranquilidade, ou então, no caso de Cantanhede, de uma cidade pequena, dou muito mais valor a isto. Eu sinto mesmo que eu preciso disto, ao invés de uma cidade maior como é Coimbra, que para vocês que são de Lisboa, Coimbra é uma aldeia, né? É uma cidade muito pequena, mas para mim já é demasiado grande. Eu adoro Cantanhede e gosto mesmo de viver aqui e não me vejo a sair daqui. O que te motiva mais no YouTube, sendo que agora pouca gente o faz ou desistiu? É difícil, né? Antigamente havia muita coisa para onde uma pessoa se podia inspirar, porque estavam sempre a surgir novos conteúdos, novas trends, havia muita coisa das trends aqui no YouTube. Quer dizer, hoje ainda há, né? Mas mais noutras plataformas também, onde está a grande maioria das pessoas. Mas pronto, era muito mais fácil de ter novos conteúdos e inspiração. Hoje em dia é um bocadinho diferente. Eu própria consumo conteúdo diferente, mas também o conteúdo que é produzido hoje em dia é diferente. Eu hoje consumo muito mais vlogs e reacts. Reacts não me inspiro, porque eu não faço. Agora, vlogs, sem dúvida alguma. Eu estou numa vibe de vlogs, tipo, tranquilos. Assim, é daqueles das pessoas que vivem mesmo no meio do nada, em que o vlog é cheio de montagens bonitas, onde parece que não vive lá ninguém, a não ser a pessoa que está a gravar, que aquelas músicas super calminhas de fundo. Eu adoro. Eu faço isso nos meus vlogs? Não. Porque eu não tenho tempo. Eu gostava de ter tempo para poder fazer as montagens todas bonitas, estar tudo mais calmo, mas eu também sinto que a minha personalidade não é muito assim, eu sou uma pessoa mais agitada, não sou uma pessoa muito calma. E isso faz parte da minha personalidade e obviamente também transparece nos vídeos, que eu estou sempre muito mais acelerada, mas eu adoro aquelas montagens. Eu às vezes tento, mas realisticamente eu não tenho tempo para fazer isso. Eu, para fazer isso, teria que publicar um vídeo por semana e epá, não, né? Já reduzi de 3 para 2, não vou reduzir de 2 para 1. Eu adorei esta pergunta, que é: quais as marcas que gostavas de trabalhar? Temos que manifestar. Então, há uma que eu gostava muito de trabalhar e que eu fico bem triste de nunca se terem lembrado de mim, que é Coca-Cola, malta. Coca-Cola, 90% de mim
Deve ser Coca-Cola. Nunca surgiu a oportunidade de trabalhar com a Coca-Cola. Outra marca que eu também gostava de trabalhar, McDonald's. Também é uma coisa que eu gosto, não é? Eu adoro McDonald's, portanto também acho que fazia total sentido. Outra também a Primark. Eu nunca trabalhei com a Primark, ao contrário daquilo que muita gente possa pensar. Porque eu antigamente fazia muitos vídeos relacionados com a Primark, eu nunca trabalhei com eles. Tudo aquilo que vocês me viram a comprar ou utilizar em vídeos foi tudo comprado com o meu dinheiro, sabem? Eu nunca fiz nenhuma parceria com a Primark e isso deixa-me bem triste porque vocês sabem o quanto eu gosto da Primark e o quanto, né, se vocês estiverem aqui há muitos anos, a quantidade de vídeos que eu fiz sobre a Primark. Pronto, vou só aqui deixar 3, mas obviamente há muitas mais com as quais eu gostava de um dia ter a oportunidade de trabalhar. Desde o início do canal, qual foi a maior conquista que já alcançaste? Sem dúvida, chegar aos 100 mil seguidores. Foi assim, não dá para explicar, porque eu achava mesmo que eu nunca ia chegar aos 100 mil subscritores. Vocês têm que ter consciência que quando eu comecei, os canais portugueses que estavam assim lá em cima tinham no máximo 20 mil seguidores. Não havia pessoas com 100 mil seguidores na altura que eu comecei. Obviamente depois as coisas começaram a evoluir e a evoluir bastante, mas portanto desde o início que eu comecei 100 mil era uma meta completamente irrealista, era surreal, isso era só para pessoas estrangeiras, não era cá em Portugal. E então chegar aos 100 mil, receber aquela placa que eu achei que nunca na vida ia receber, foi espetacular, foi um sentimento incrível. E uma pessoa tem que estimar bem, né? Porque como é óbvio, eu nunca vou chegar a 1 milhão de subscritores aqui no YouTube, portanto, aquela placa é a placa. Esta é super rápida de responder. Quantos anos tens da diferença da tua irmã? Temos 18 anos, quer dizer, tecnicamente temos 17 anos e meio de diferença uma da outra, o que é, obviamente, uma diferença considerável. Nós estamos em gerações completamente diferentes, sabem? Quase que a minha irmã tinha idade para ser minha mãe. Podes falar um pouco sobre o acne nas costas, produtos e dicas? E isto foi difícil. Este ano eu sinto que estou muito melhor, mas já agora, para quem não sabe, ano passado eu tive uma crise gigante de acne nas costas, coisa que eu nunca tinha tido. Sempre tive uma outra borbulha, mas nada como eu tive o ano passado. Foi demais. Hoje em dia eu estou novamente no ter uma ou outra borbulha, tenho a situação muito mais controlada. O meu problema este ano são as marcas. Eu fiquei com muitas marcas e o ano passado eu não utilizei nada disto que eu estou a utilizar este ano. Eu simplesmente estava sempre muito, sabem, com um problema por causa das minhas costas. Agora acho que vocês conseguem ver, pronto, que o meu problema efetivamente são as marcas. Este ano eu não quero saber. Eu tenho que viver. Eu sinto que ano passado eu não vivi no verão. Eu estava muito presa a esta situação. O que é que me ajudou? Na altura mais crítica, assim, de todas, foram os produtos. Portanto, fazer limpeza, para mim, foi aquilo que fez a maior diferença. Eu cheguei a alturas que eu estava, portanto, naquela fase mesmo má, a lavar as costas de manhã e à noite. Obviamente, não é lavar com gel de banho, mas sim com o gel próprio. Eu utilizei a gama de Eucerin Derma Puro, que é a mesma que eu utilizo na cara, portanto, o mesmo gel que eu utilizava para lavar a cara, utilizava para lavar as costas. E também o mesmo creme que eu utilizava na cara, passava nas costas. Hoje em dia já tenho um diferente, que até foi a Eucerin que me enviou, eles enviaram mesmo um creme também da gama Derma Puro para as costas, e é o que eu tenho estado a utilizar. No início também, quando eu comecei, eu ainda tinha um bocado do spray que também de uma marca de farmácia, que é da gama Acne Over. Agora não me estou a lembrar ao certo da marca, não é a Martiderm, já sei, sim, Martiderm. Essa gama também funciona muito bem comigo. Pronto, eu basicamente fui utilizando o que eu tinha em casa. Aquilo que eu utilizava no rosto, eu utilizei também nas costas e depois tinha estes produtos específicos para isso, mas eu sinto que sem dúvida alguma, aquilo que mais me ajudou foi mesmo a questão da limpeza. Novamente, tive aquela fase crítica que tinha que ser de manhã e à noite, porque eu chegava à noite e eu já tinha as costas todas oleosas. Assim, as minhas costas estavam para estralar um ovo. Infelizmente, peço desculpa por esta imagem gráfica. Agora, eu vou para o próximo passo, que é tratar das marcas. Como? Não sei. Ainda tenho que pensar sobre a situação e analisar o problema, que ainda não me foquei neste problema, confesso. Isto é a pergunta do milhão. Esta pergunta foi feita várias vezes de formas diferentes. Neste caso aqui diz: sendo otimista quando te mudas? Mas eu tenho aqui mais. Quando pensas que vão mudar para a casa nova? Já sabem quando é que a casa fica pronta? Quando é que achas que vais para a tua casa nova? Quando está prevista a obra terminar? Enfim, nós vamos para a casa nova quando a casa estiver pronta, né? Quando a casa estiver habitável, que não é o caso. Atualmente, neste momento, ela ainda não está pronta para nós irmos para lá. De todas as formas, o prazo ainda não terminou. Aquilo que é suposto acontecer é a casa estar pronta
mais ou menos a meio do verão. Eu estou confiante que esse prazo vai ser cumprido. Se vocês me perguntassem no passado, eu diria não, de jeito nenhum, de forma alguma. Eu acho mesmo que o ano passado foi um ano para esquecer. Eu sinto que a obra descarrilou muito. Eu própria também descarrilei um bocado porque não andei muito em cima, porque tinha mais coisas e coisas mais importantes a acontecer na minha vida, então também deixei as coisas andarem um bocadinho e não fiz pressão, e deveria se calhar ter feito mais pressão porque as coisas efetivamente estiveram muito paradas no ano passado. Agora, este ano eu já acho um bocado mais realista o prazo ser cumprido, porque eles estão a dar o litro, basicamente é isso. Eles estão uns quantos todos os dias na obra, estão a correr atrás do prejuízo, conhecem essa expressão? É isso que está a acontecer naquela obra, porque eles até aos sábados, eu já apanhei a trabalharem lá sábados, feriados, também lá andavam. Ainda por cima, não é só um ou dois, normalmente costuma de lá estar bastante gente a trabalhar, portanto, efetivamente, eles estão a tentar adiantar as coisas. O que é que acontece? Eu acho que a obra vai ser entregue dentro do prazo. Sérias dúvidas. Há muita coisa que ainda falta fazer e não me parece que vá estar pronta dentro do prazo acordado. Mas também acho que não vai existir um atraso muito significativo, até porque o meu construtor tem amor à vida, portanto não vai haver um atraso muito significativo. Esperemos que não, eu acho que as coisas estão encaminhadas, mas o plano será sempre ali, no meio do verão, quer dizer, esse é o prazo. Vamos à pergunta que eu acho que é a mais complicada deste vídeo. Como te tens sentido agora que o teu pai está melhor, tens a casa quase pronta, reticências? Supostamente eu estou na fase mais feliz da minha vida, não é? Porque o meu pai já passou, quer dizer, esperemos nós, ainda estamos na fase final, ninguém aqui em casa considera que já tenha passado, mas pronto, ele efetivamente está melhor. Eu estou a construir a minha casa, o que é obviamente uma realização de um sonho. Eu tenho tudo para estar feliz e estar na minha melhor fase, mas eu não estou. Eu quando comecei na terapia, eu já comecei a pensar neste preciso momento em que eu estou agora, porque eu sou o tipo de pessoa que se calhar lida com as coisas de uma forma diferente. Acho que todos nós lidamos à nossa maneira, mas no meu caso, quando as coisas estão a acontecer, ou seja, quando as coisas más estão a acontecer, eu estou sempre bola para a frente, o que é preciso, o que é para resolver, o que é para fazer. Quando as coisas acalmam e as coisas ficam bem, ou bem dentro do possível, é quando eu me vou abaixo, e eu sou assim sempre, com tudo, e sempre reagi desta forma. Portanto, eu quando comecei na terapia ano passado, eu já estava a prever este momento. Aliás, eu na primeira sessão de terapia eu disse isso. Ui, desculpem, é para não me esquecer de pagar a conta da luz. Como eu estava a dizer, eu já estava a prever que quando a maré acalmasse, e obviamente sempre fazendo figas para que as coisas corressem bem, que ia ser a parte difícil para mim, porque enquanto as coisas estão a acontecer, eu estou em modo piloto automático, eu vou. Eu estou nessa fase, eu estou sem dúvida na fase do após, na fase mais complicada, e este ano tem sido uma fase muito complicada a nível de saúde mental. Tem sido complicado. Tenho o Luís que tem sido um apoio espetacular. Tenho tentado fazer de tudo para estar bem, como eu costumo dizer, é uma fase, e é verdade, é uma fase, eu sei que é uma fase, só que é uma fase que é sempre um bocado chata de ultrapassar, ainda por cima, tendo em conta a altura da vida em que eu estou, parece que ainda fica mais difícil, porque eu penso, porra, eu tenho tudo para estar bem, para estar feliz, eu devia estar super feliz, esta devia ser a minha melhor fase, mas não está a ser, e está tudo ok, e eu estou a trabalhar na terapia, que está tudo ok, está tudo bem, não ser a minha melhor fase, eu não estar a sentir que sou eu a 100%, que estou bem a 100%, que acho que é mais isso, que estou bem a 100%, porque não estou. Eu acho que tenho aguentado bem, eu não sinto que vocês tenham reparado, que estejam a reparar muita diferença este ano, desse lado, pelo menos eu não tenho recebido comentários a esse respeito, portanto eu acho que vocês não têm reparado, o que para mim é muito positivo, porque gravar vídeos sempre foi, desde que eu comecei a fazer isto, uma fonte de felicidade para mim, né? É uma coisa que me deixa muito feliz, que eu gosto genuinamente de fazer, e enquanto quem está desse lado me continuar a querer ver por aqui, eu irei cá estar, porque efetivamente é uma coisa que eu gosto de fazer e portanto fico feliz que não esteja a transparecer, portanto que nos vídeos vocês continuem a ter-me, a mim, porque eu preciso disto, porque este aqui é o meu cantinho de conforto e tem sido o meu canto de reconforto, sem dúvida alguma. Bem, vamos passar para a próxima questão, já estou farta desta.
Há algum tipo de conteúdo que ainda não fizeste, mas gostavas muito de fazer? Eu nunca contei isto na internet. Mas sim, e tecnicamente eu já fiz, mas nunca publiquei. Ou seja, um conteúdo que eu vejo muito, para além de vlogs, que é sem dúvida aquilo que eu mais vejo e mais consumo no YouTube, um outro tipo de conteúdo que eu vejo muito são reacts, especialmente reacts a reagir a textos do Reddit, assim. Eu adoro. Vocês já viram várias vezes na minha televisão a youtuber Charlotte Tilbury, espero estar a dizer bem o nome dela. Ela é canadiana, espetacular, adoro o sentido do humor dela, amo. Eu normalmente quando estou a fazer a minha maquilhagem estou a ver um vídeo dela porque ela ainda bem lança muito, se bem que ela antes ainda publicava mais, mas pronto. Publica imenso na mesma, que é muito raro hoje em dia, como vocês sabem aqui no YouTube. E eu gosto tanto de consumir o conteúdo dela que achei, será que eu tenho jeito para isto? Eu gostava imenso de fazer este tipo de vídeos, vou experimentar. Resposta, não tenho jeito. Já devem ter passado mais ou menos uns 3 anos desde que eu gravei esse vídeo, porque eu efetivamente gravei, eu editei-o, concluí que estava uma merda e nunca viu a luz do dia. Como é que eu tenho tinta nas minhas calças? Onde é que eu fui buscar tinta? Não sei de onde é que veio a tinta, mas está tudo bem, já consegui limpar. Como eu estava a dizer, efetivamente eu não tenho jeito para esse tipo de conteúdo, acho que não é para mim. Eu gostava muito que fosse, porque acho que é mesmo um conteúdo divertido de gravar, mas o meu jeito não está lá. Eu já falei sobre isto. Quando fores morar para a casa nova, pensas comprar um carro novo porque costumas de usar o do teu pai. Costumo, sim senhora, costumo de utilizar o carro dos meus pais e sim, terei que comprar um carro novo porque eu não tenho carro. Eu vendi o meu carro o ano passado, não foi? Eu acho que sim, foi o ano passado. E portanto, desde então, eu não tenho carro. Eu utilizo o carro dos meus pais. E no sítio onde eu vou viver não é como em Coimbra. Em Coimbra eu andava quase sempre sem carro, né? Eu tinha transportes públicos, tinha Uber, enfim, é muito mais fácil de circular de um lado para o outro. Aqui é diferente. Aqui eu preciso efetivamente de um carro, portanto, quando formos para a casa nova, terei que tratar do assunto. Mais uma pergunta sobre a casa. Do que sonhaste para a vossa casa e que na realidade tiveste que adaptar? Eu já falei da parte da lavandaria e isso já tinha falado num vídeo sobre a casa. Para já, aquilo que mais me doeu, que eu ainda não falei com vocês, quer dizer, já falei, vocês é que ainda não viram, porque é no vídeo da casa, foi um azulejo em específico, que eu estava completamente apaixonada por ele. Foi o primeiro que nós escolhemos e, pufa, foi-se à vida, não deu. E não havia propriamente um que fosse parecido, que estivesse dentro do nosso budget, portanto tivemos que colocar um que não era bem, sabem? Não era bem aquilo, mas que está dentro do nosso budget, porque efetivamente os outros mais semelhantes com o que nós gostávamos era tipo 40 euros ou 50 euros um metro quadrado. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Assim, muito rapidamente, isto foi uma coisa que me doeu, que eu tive que adaptar e porque eu sonhei muito com aquele azulejo, porque foi literalmente a primeira coisa de todas que nós escolhemos para a casa. Olá, Joana. Gostava de saber que se continuas satisfeita com o aumento mamário que fizeste. Continuo, sim senhora. Tenho que dizer que se calhar há uma coisa que eu faria diferente, mas mesmo assim nem sei se faria ou não. Passo a explicar. O ano passado, por causa de todo o stress, eu acabei por emagrecer. E eu reparei que quando eu estou mais magrinha, o meu implante se nota. Portanto, como eu emagreci ainda um bom pedaço, um pedaço considerável, existiam algumas posições onde eu, sei lá, colocava que se notava, que se via ali a ruguinha do implante. O que é normal porque eu coloquei por cima do músculo. Atualmente já está tudo ok porque eu já ganhei peso, portanto está tudo bem, mas quando eu estou mais magra, efetivamente nota-se. Eu na altura não coloquei por baixo do músculo porque o efeito que eu gosto do silicone é mesmo aquele redondinho. Eu gosto do aspecto falso. Eu gosto. Então, para mim, fazia mais sentido colocar por cima do músculo e era uma coisa que dava para fazer na altura. O doutor disse logo que sim, que dava para fazer, porque eu tinha gordurinha suficiente para, mas pronto, quando eu estou numa fase mais magra, como aconteceu ano passado, nota-se o implante. Portanto, provavelmente faria isso diferente. Se calhar colocava por baixo do músculo, que é para prevenir que esta coisa que pode acontecer, mas de todas as formas, como eu vos digo, mesmo assim não sei, porque eu gosto daquele efeito mais falso da situação, que por baixo do músculo não se tem tanto, porque fica um aspecto mais natural. De resto, super contente com o tamanho, eu continuo a achar que foi o tamanho certo para mim e para a minha estrutura. E obviamente tendo em conta aquilo que eu queria a nível de resultados. Um canal de YouTube pequeno, mas que adoro e recomendo. Fácil. Eu comecei a seguir, eu acho que foi antes da série de Natal, se eu não estou em erro, uma menina que se chama Isabel Mota, também a sigo no Instagram.
Eu adoro o conteúdo dela, acho que ela é muito criativa e ela faz mais vlogs, que é mais o tipo de conteúdo que eu gosto de ver, e é assim tudo muito de chill. Desculpa. O Luís abriu a Coca-Cola e foi um barulho que vocês já ouviram. Mas pronto, é assim um conteúdo muito chill, muito por casa, a ir às compras, exatamente o tipo de conteúdo que eu gosto de ver. Só tenho pena e só tenho um problema com o canal dela, é que ela mete poucos vídeos. Eu gostava que ela fizesse mais, mas eu totalmente que compreendo, porque ela faz YouTube como hobby, portanto não é de todo o trabalho dela, portanto ela acaba por colocar menos conteúdo, mas eu amava que ela colocasse pelo menos uma vez por semana, porque eu quero mais vídeos. Eu já comecei a ver os vídeos todos para trás, sabem? Eu preciso de mais conteúdo. Recomendação dada, se vocês não seguem, vão lá seguir. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham gostado deste pedacinho que nós tivemos aqui à conversa. Espero que isto não tenha virado um podcast. Quando eu for editar é que eu vou ver o tamanho que isto tem. Mas vocês podem ouvir meio que em formato podcast, não é? Podem ter estado a limpar a casa, qualquer coisa assim, andarem com os fones, não precisam estar a ver, não é? Não precisam da parte visual deste vídeo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, deixem like e hype, porque pelos vistos agora tem que se dizer os dois, like e hype. Subscrevam o canal, ativem o sininho, façam essas coisas todas e eu vou-me despedir e nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos!